Boa noite, que alegria estar aqui com você. A mais um dia que o Senhor fez e a melhor escolha que você podia fazer, de fato, era estar aqui, querido, para receber da palavra, se expor ao Senhor. Eu queria que você tomasse o seu lugar. Você que está em casa aí e não pôde estar aqui, eu oro para que no nosso próximo culto você possa estar aqui com a gente, amém, querido? Porque nada se compara a estarmos aqui presencialmente juntos, reunidos para desfrutar do melhor do Senhor. Gente, quem aqui é bom de memória aí? Levanta a mão aí, você é bom de memória? Você consegue lembrar da sua época da escola? Você consegue lembrar ou não? Eu não vou nem perguntar se você tem saudade da sua época de escola ou se você tem alívio. Mas é bem provável que você tenha passado por uma situação como eu já passei. Estava lá a professora, e aí ela estava escrevendo lá várias coisas, não é? Sobre talvez uma matemática, uma física da vida, alguma coisa assim. Enquanto ela escrevia aquele monte de fórmula, aquele monte de coisa, no final ela perguntou assim, ó, alguém tem alguma dúvida? E aí o que acontece? Você não tinha entendido nada do que ela tinha falado, só que você ficou o quê? Quietinho. Né? Dentro da sala dava para ouvir, né, aquele grilo fazendo cri-cri. Mas eu falo para você, você não entendendo nada, tendo a professora à disposição, você escolheu ir para casa sem entender, porque você ficou com medo de pedir ajuda. Sabe esse sentimento, querido, que começou a fazer parte da sua história na época da escola? Pode ser que até hoje ele faça parte não só da sua escola, mas ele faça parte da sua vida. Quantas vezes, querido, nós estamos diante de situações que nós sabemos que nós precisamos de ajuda, mas nós não pedimos ajuda, porque para a maioria das pessoas pedir ajuda é sinal de fraqueza. Para a maioria das pessoas, pedir ajuda é abrir uma exposição da sua vida e se expor não é algo muito confortável que as pessoas gostam de fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, aprenda a pedir ajuda, porque pedir ajuda está tudo bem. Uma pessoa, querido, que ela aprende o poder de pedir ajuda, ela não está se portando como uma pessoa fraca. Para muitos de nós, pedir ajuda é um sinônimo ou um sinal de fraqueza. Mas posso falar uma coisa para você? Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas pedir ajuda é um sinal de humildade. Pedir ajuda, querido, é um sinal de que você entendeu que você não foi feito para saber tudo. Você pode falar algo comigo, falar assim, ó, eu não nasci para saber tudo. Agora fala outra coisa, fala, eu não nasci para ser bom em tudo. Eu sei que tem algumas pessoas que sabem quase tudo, né? Mas eu falo para você, querido, nós não fomos chamados para fazer tudo, nós não fomos chamados para saber tudo. É por isso, querido, que Paulo mesmo diz que nós somos um corpo. Paulo diz que nós, como membros individuais, dotados de características individuais, nós somos feitos para estar juntos, porque quando nós estamos juntos, é aí que nós somos bons, é aí que nós somos completos. Mas sabe, desde o momento da nossa escola, nós começamos, querido, a olhar para situações, nós começamos a olhar para desafios, e eu não sei quem foi que nos ensinou, mas a gente tenta fazer tudo sozinho do nosso jeito, e quando a gente já estragou, quando a gente já apanhou, quando a gente já está quase morrendo, é aí que a gente grita lá, help me, socorro, pelo amor de Deus. Mas nessa noite eu quero te ensinar algo, eu quero te incentivar algo. Peça ajuda quando o problema ainda está começando. Sabe, querido, peça ajuda quando você ainda está no início dos seus desafios. Peça ajuda, porque Deus te fez para viver uma vida assim. Quando você abre comigo em Salmos 46, vai lá comigo. Salmos 46, no versículo de número 1. Aleluia. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Querida, a Bíblia já está dizendo que Deus é um Deus que socorre. Deus é um Deus que está pronto para ajudar. Por que é que Deus, querido, aqui em Salmos, se apresentaria como aquele que é um socorro bem presente na hora da angústia, se ninguém precisasse de ajuda? Querido, se ninguém precisasse de ajuda, Deus não estaria pronto para socorrer. Por que Ele está pronto para socorrer? Porque nós, como seres humanos, vamos sempre precisar de ajuda.
Nós vamos precisar de ajuda nas nossas finanças, vamos precisar de ajuda no nosso casamento, no nosso trabalho, nos nossos sentimentos, com as tentações que tomam conta da nossa mente, do nosso coração, nos problemas com as nossas amizades. E aí, pastor, eu estou passando por esse problema porque eu estou em pecado? Não, você está passando por esse problema porque você está vivo. Sabe, querido, uma das coisas que demonstram que você está vivo é porque a aflição e o problema está se levantando contra você. Durante muito tempo eu ouvi pessoas dizendo que se um problema está se levantando é porque você deu brecha. Sabe, querido, o problema não se levanta só quando tem brecha. A Bíblia no livro de Mateus diz que existiam duas casas, uma construída sobre a rocha e uma construída sobre a areia. O vento veio para as duas. A tempestade se levantou para as duas. Uma casa, ela estava ali construída na prática da palavra, mas o problema chegou. A outra, querido, estava construído meia boca. Posso falar uma coisa para você, irmão? Para com essa de achar que só crente tem problema. Querido, o problema vem para o crente e o problema vem para o ímpio. O problema vem para todo mundo que está vivo. Isso não tem a ver com pecado, isso tem a ver com estar aqui nessa terra. Eu lembro de uma brincadeira que o Cláudio Duarte fez certa vez com uma pessoa, e ele pediu para acabar os problemas, ele colocou a mão na cabeça do cara e falou: pai, mata ele agora. Sabe, querido, o único jeito de não ter problema é morrer. O único jeito de não ter problema é ir para o céu, porque se você morrer e for para o inferno, querido, ali você vai ter muito problema. Agora, se nós estamos entendendo, querido, que problemas fazem parte da vida, dificuldades, tentações, pressões fazem parte da nossa história, e nós estamos entendendo que existe um Deus que é o socorro, eu que não vou ser bobo, querido, de ficar com um problema quieto. Todas as vezes que o mal se levantar, eu vou ser aquele que vou gritar: pai, me ajuda, pai, me socorre, eu estou aqui, preciso do Senhor. Querido, se eu e você entendemos pelo menos um pouquinho do que eu quero falar nessa noite, você vai sair daqui pronto para pedir a ajuda de Deus em todas as coisas da sua vida. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Então treina comigo, fala assim: Deus me ajuda. Vai comigo, Salmo 109, verso 26. Então, como cristãos, nós precisamos, querido, entender que pedir ajuda faz parte da vida. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Pedir ajuda, querido, é uma atitude de sabedoria e humildade. Pessoas humildes reconhecem que não são autossuficientes. Salmo 109, versículo 26, ele diz assim: ajuda-me, Senhor Deus meu, e salva-me segundo a sua benignidade. Eu gosto muito, querido, do que salmista ele escreve, ele fala, né? Nós estamos lá no Bíblia em um ano, quase terminando o livro de Salmos, nas nossas leituras, e querido, é interessante porque o tempo todo o salmista ele relata aquilo que ele está vivendo, e ele fala assim: ó, os inimigos me cercaram, Senhor me ajuda. Ele fala: a falta está levantando, Senhor me ajuda. A peste está se levantando, Senhor me ajuda. Elevo meus olhos para os montes, ele está vendo os montes, de onde virá o meu socorro? E ele começa: o meu socorro vai vir do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, querido, tão quão problemas são reais, a ajuda de Deus é real. E é por isso que nós precisamos entender que Deus sempre está disposto, em qualquer momento, em qualquer hora do dia e em qualquer área da nossa vida, Ele está pronto para nos socorrer. Então nós, como homens e mulheres humildes, sábios, nós precisamos trazer Deus para fazer parte da nossa vida. Surgiu um problema no seu trabalho? Não solucione sozinho. Tira ali 5 minutos, vai lá no banheiro, querido, tirar uma água do joelho, e aí você vai lá e fala assim: pai, eu preciso da sua ajuda. Eu nem sei por que tirar água do joelho, mas é um jargão que a galera usa. Querido, chega lá e fala: pai, eu preciso da sua ajuda. Vai no cafezinho: pai, eu preciso da sua ajuda, eu não sei como falar, eu não sei como fazer, pai, eu não sei como agir, mas a tua palavra diz no livro de João 16, que o Espírito Santo seria o meu ajudador, e eu preciso da sua ajuda. Sabe, querido, uma atitude sábia é pedir sabedoria para Deus, porque eu e você, por mais sábios que nós sejamos, por mais livros que tenhamos lido, por mais experimentados que nós sejamos, nós nunca teremos sabedoria para solucionar todas as situações da nossa vida sozinho.
Mas a gente tem um Deus que é o onisciente, aquele que sabe todas as coisas, aquele que está no passado, mas a Bíblia diz que também está no futuro. Afinal de contas, Ele é o alfa e o ômega. Ei, querido, Ele sabe solucionar todas as coisas. Se você abrir em Tiago agora, capítulo de número 1, versículo de número 5, às vezes a gente fala assim, mas eu vou ficar incomodando Deus. Ei, querido, Deus não tem problema quando você pede ajuda para Ele, porque Ele está ali para isso. Ele tem alegria, querido, em ouvir, Ele tem alegria em ver que você o reconhece como a fonte de auxílio e socorro. Tiago, capítulo de número 1, versículo 5, ele diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não censura, e Ele dá de forma gratuita. Querido, olha que coisa linda. Pastor, eu não sei como agir no meu casamento, eu não sei como agir no meu trabalho, eu não sei como agir diante dessa situação na criação dos meus filhos ou no ministério. Querido, está tudo bem. Sabe, as pessoas vão passar por isso e está tudo bem. O que não está tudo bem é você reconhecer que falta capacitação para solucionar e continuar a tentar solucionar as coisas sozinho. Tiago diz, você percebeu que falta sabedoria? Então o que você tem que fazer? Fechar os seus olhinhos e falar: Pai, eu não estou bom para conseguir vencer isso aqui não. Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei lidar com os meus sentimentos, eu não sei lidar com os meus pensamentos. Pai, a pressão está grande, está vindo por todos os lados, eu preciso da sua sabedoria, me ajuda. E sabe o que acontece, querido? Na hora em que você faz isso, Ele vai estar pronto para te socorrer. Ele vai estar pronto para te guiar. Ele vai estar pronto para, com toda a sabedoria que Ele tem, Ele vai começar a trazer coisas no seu coração. E pode ser que você, querido, quando começa a oração não sabe como fazer, e de repente Ele vai te lembrar de um versículo bíblico, de repente Ele vai trazer uma estratégia, de repente Ele vai trazer uma solução, e coisas, querido, que aparentemente eram tão complexas, agora você vai olhar e vai falar assim: como é que eu não tinha pensado nisso? Como é que o problema podia ser solucionado de uma forma tão fácil e eu ainda não tinha pensado dessa forma? Sabe, querida, é porque lhe faltava sabedoria e você recorreu à sabedoria correta. Querido, os homens, eles podem ensinar coisas, os homens, eles podem, querido, acertar em muitas coisas, mas não existe nenhum homem que vai ser mais sábio do que o seu Deus. Então posso te dar um bom conselho no dia de hoje, querido: qualquer coisa que se levantar, dá uma ligada para Ele. Qualquer coisa que aconteceu, dá uma discada, querido. Ele não vai ignorar a sua ligação, Ele não vai deixar a sua mensagem do WhatsApp visualizada sem te responder. Ele é aquele que está pronto e atento. Ou é hoje que Ele vai parar de dar com a cabeça na parede e vai pedir minha ajuda. Eu imagino Deus todos os dias lá, quando a gente acorda, né? Porque Ele não dorme, Ele está sempre acordado. Ele está assim: nossa, é hoje que Ele vai parar. Eu fico imaginando Deus pensando: é hoje que Ele vai parar de confiar apenas na faculdade dele e vai começar a pedir ajuda para mim. É hoje que ela vai parar de confiar apenas nos seus sentimentos e vai pedir ajuda para mim. E às vezes passa o dia inteiro, querido, e a gente continua de um jeito, de outro, tentando nas nossas habilidades, quando, querido, tudo que nós precisávamos era de uma direção. Querido, lembra, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, hoje eu e você podemos ser guiados por Ele, nós podemos contar com o auxílio dEle, nós podemos chegar diante dEle e abrir o nosso coração. E isso é algo muito difícil para muitos de nós, porque eu não sei quem inventou, querido, mas as pessoas hoje parece que elas nascem querendo se posicionar como super-homens nessa terra. As pessoas sempre elas querem mostrar que elas são boas, que elas são autossuficientes, que elas são melhores do que todo mundo. Ei, querido, da onde que a gente tirou isso? Eu não sei de onde veio, mas eu sei que isso não pode mais fazer parte da sua vida. Sabe, às vezes a gente está lá e o tempo todo dá desculpa, o tempo todo fala que é A, B, C, D, e a gente fica nessas historinhas, querido, ei, mas está tudo bem você virar e falar assim: ei, não sei. Quando o seu filho chegar e perguntar algo para você: está tudo bem, pai? Você fala: filho, eu não sei como solucionar isso, mas vem cá e a gente vai orar, e existe um Deus que tem toda a sabedoria e vai falar conosco.
Ou talvez você está lá e o seu filho na idade escolar, e ele chega e pergunta algo para você, ele fala assim: filho, eu não sei como solucionar esse problema de química, mas vamos ligar aqui para a tia Ellen, que é professora de química, e vamos pedir ajuda para ela? Ô louco, pastor, mas e aí o que o meu filho vai pensar de mim, pastor? Se o meu filho vier com uma dúvida, e aí eu ligar para a professora de química para tirar, o que vai pensar de mim? Querido, ele vai pensar que você é uma pessoa humilde. Ele vai pensar que ele pode falar para você quando ele não estiver conseguindo vencer algo, porque ele percebeu que você também não consegue vencer algumas coisas sozinho. Sabe, querido, quando os nossos filhos entender que todos nós como pais e mães passamos por dificuldades, e isso está tudo bem, porque quando a gente passa por uma dificuldade e soma força, a gente vence. Os nossos filhos, ao invés de esconder as coisas de nós, eles vão começar a contar as coisas para nós. Mas sabe qual é o problema? A gente normalmente esconde tantas nossas fraquezas, que as pessoas elas têm medo e vergonha de mostrar para nós que elas são fracas. Sabe, querido, quando você tenta passar um ar de perfeição para as pessoas, ao invés de aproximar as pessoas de você, você afasta as pessoas de você. Porque as pessoas falam: puxa, ele é tão perfeito, ela é tão perfeita, ele nunca erra, ela nunca erra, ele nunca erra. Eu não posso demonstrar minha fraqueza. Sabe, querido, eu já falei para você várias vezes aqui, eu não tenho expectativa de ninguém aqui na igreja acertar tudo, porque eu não acerto tudo. Eu não tenho expectativa dos líderes acertarem 100%, da diretoria acertar 100%, das ovelhas acertar 100%, porque, querido, faz parte da vida e faz parte do processo cair, mas, querido, tão real quanto é cair, é levantar. Nós não acordamos para cair, mas talvez você tropece, e aí, querido, que uma vez que você é humilde para reconhecer o seu erro, nós vamos orar com você, nós vamos te ajudar, o Espírito Santo vai nos auxiliar, nós vamos sacudir a poeira, nós vamos correr, porque essa é a parte da vida. Efésios 4 diz que os dons ministeriais foram levantados para que nós pudéssemos auxiliar uns aos outros quanto ao crescimento, a chegar à estatura perfeita, a perfeita varonilidade. Meu irmão, por que nós vamos se tornar perfeitos? Porque nós ainda não somos. Conta uma coisa para uma pessoa que está do seu lado, que só você acha que ela não sabe, mas ela já sabe. Fala assim: ó, eu não sou perfeito. Fala para ele aí. Meu, só você acha que as pessoas acham que você é perfeito, elas sabem que você não é. Acha um outro aí para trás de você, olha para quem está atrás aí, fala assim: ei, deixa eu te contar, eu não sou perfeito não. E aí que está tudo bem, gente, está tudo bem. Nós vivemos em um mundo imperfeito, de pessoas imperfeitas, mas nós estamos aprendendo que nós podemos pedir ajuda. Nós estamos aprendendo, querido, que pedir ajuda não é algo ruim, mas é algo bom. Ei, irmão, eu não sei o que é que você está passando, eu não sei quais são as suas aflições, mas eu sei de um caminho, querido, melhor do que você tem vivido. É um caminho onde você pode somar força com os seus líderes, um caminho onde você pode somar força com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu pastor. Ei, querido, nós estamos aqui como um corpo de Cristo para vencermos juntos. É por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, e essa verdade não é apenas sobre casamento, querido, é melhor sermos dois do que um, porque quando um cair o outro levanta, isso é ser igreja. Então, querido, o que eu estou ensinando para você? Deus está pronto para te ajudar nas suas fraquezas, Ele é o seu socorro bem presente, mas não apenas isso. Querido, Deus nos colocou como corpo de Cristo para que nós pudéssemos pedir ajuda uns aos outros. E eu queria que você fosse para Filipenses 4 comigo. Muitas pessoas, querido, elas até pedem ajuda para Deus, porque elas não têm medo de receber uma reprovação de Deus. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade em pedir ajuda aos outros, porque o tempo todo elas pensam: se eu pedir ajuda para ele e para ela, eles vão saber que eu não sou perfeito. Meu irmão, eles já sabem que você não é perfeito. E eu não sei quem é, querido, que o tempo todo tenta nos convencer. Não, eles não podem saber que você está errando nisso, porque eles vão acreditar menos em você. Sabe, querido, se você olha para algum homem ou alguma mulher achando que eles são perfeitos, eu quero dizer que você está um tanto quanto equivocado, porque nesse mundo não existe ninguém perfeito. Nós estamos caminhando para a perfeição. Nós não, querido, acostumamos a errar. Nós não somos perfeitos, mas também nós não acordamos falando: não, está tudo bem esse pecado. Não, querido, nós estamos inconformados com o pecado. Nós não
acordamos para continuar no erro. A expectativa do nosso coração é todo dia acordar e se tornar uma pessoa melhor. Se eu reconheci o erro, eu conserto, eu não moro com ele. Amém? E olha que interessante o que Paulo escreve em Filipenses 4:1. E ele diz assim: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, meus amados. Eu rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, porque elas trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha que coisa interessante, aqui Paulo está mandando uma carta para alguém dentro da igreja de Filipos, e ele está falando assim: ó, você pode ajudar as minhas irmãs? Ele falou: eu preciso que você ajude. É bem provável que nesse contexto ele estava pedindo hospedaria, ele estava pedindo comida, ele estava pedindo oferta, e ele falou assim: ó, eu quero que vocês cuidem delas, porque elas me auxiliam no ministério. Querido, Paulo, que era Paulo, precisou de ajuda no ministério. Paulo, que era Paulo, ele precisou pedir para alguém, querido, acolher essas irmãs na casa deles. Por quê? Porque, querido, nenhum ministro do evangelho é autossuficiente. Nenhum ser humano é autossuficiente. Por quê? Porque Deus nos fez assim e Deus não erra. Vou falar de novo para você, querido. Deus não te fez autossuficiente. Deus não te fez, querido, capaz de solucionar tudo. Porque, querido, se fosse assim, você não precisaria do outro. Você seria só um membro e não um corpo. Querido, o apóstolo Paulo pediu ajuda. Por quê? Porque está tudo bem pedir ajuda. Pastor, o negócio lá em casa está complicado. Eu estou passando por dias tão difíceis. Ontem a gente não tinha o que comer. Sabe, querido, você não tinha o que comer porque você quis. Você não tinha o que comer porque você foi soberbo e arrogante o suficiente, ao ponto de não vencer isso e ter a humildade de pedir ajuda para alguém aqui da igreja que certamente estava sobrando alimento. Sabe, tem gente que prefere passar fome, querido, do que pedir ajuda. Eu não estou falando daquelas pessoas que elas têm o coração errado. Porque tem gente, querido, que tem o coração aproveitador. Tem gente que o tempo todo quer extorquir. Tem gente que o tempo todo não precisa, não quer trabalhar e quer ir lá e como sanguessuga usurpar os outros. Mas aqui dentro não tem gente assim. Eu não estou pregando para esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa está fora da igreja. Porque quando a gente entra dentro da igreja, quem era assim muda, amém, querido? Mas nós precisamos criar, querido, um ambiente dentro da igreja como corpo de Cristo, onde nós vamos vencer, querido, essas coisas e pedir ajuda. Talvez você está passando por um problema, querido, de não ter comida. Nós estamos aqui para te auxiliar, querido. Talvez você está passando por um problema de saúde. Nós estamos aqui para te auxiliar. Talvez você está passando por um problema no seu casamento. Ei, querido, se você até agora não solucionou sozinho, posso te contar uma verdade? Você não vai solucionar sozinho. Se até agora você não resolveu, é porque está além das suas habilidades. E talvez uma conversa com um líder, querido, vai colocar os pingos nos is. E uma pessoa, querido, trazendo uma ótica diferente, vai solucionar tudo. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa vencer a soberba. A gente precisa, querido, entender que pedir ajuda não é vergonha. Pedir ajuda é ser cristão. Pedir ajuda é entender, querido, que nós somos um corpo. Pastor, mas eu não quero incomodar. Querido, quando você pede ajuda, você não incomoda. Sabe quando é que você incomoda? Quando você não pede ajuda. Porque quem não pede ajuda, querido, não soluciona o problema. Quem não pede ajuda, cresce o problema. Eu sempre falo para a maioria das pessoas, e talvez se você já pediu ajuda para mim com relação ao problema, você já deve ter ouvido isso. E eu sempre falo, pelo amor de Deus, na próxima vez, me pede ajuda antes de ficar grande. Meu irmão, quantas vezes eu já falei isso para as pessoas, porque as pessoas não vêm procurar ajuda na primeira, segunda, terceira briga do casamento. Elas vêm procurar ajuda quando elas já estão considerando a separação. E o problema é que para você restaurar um casamento, quando já estão considerando a separação, meu irmão, são quilômetros que a gente vai ter que andar junto. E talvez a gente não teria que andar esses quilômetros se pedisse ajuda lá atrás.
começou a se endividar, percebeu que você não está conseguindo gerir suas finanças, pede ajuda para alguém que é bom em finanças. Mas como é que a gente faz? A gente espera, querido, sujar o nome do marido, da esposa, do filho, da mãe, do irmão. Aí a hora que a gente já não tem mais para quem pedir o nome emprestado, já está devendo até para agiota, a gente vem, pastor, eu não sei, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas parece que não funciona na minha vida. Ah, querido, até parece, né? Talvez começou a dizimar e ofertar depois que já estava aquela bola de neve. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, dizimar e ofertar é parte do processo. De nada adianta ir lá dizimar e ofertar e comprar um Camaro, se você tem dinheiro para um Fusquinha. Sabe, tem gente louco que acha que fé é isso. Você está numa estação de Fusca, aí você vai lá e tira um Camaro, e aí você chega lá, chega a primeira parcela, IPVA, seguro, né? E tudo mais, você fala, Deus, agora é a hora do Senhor abrir o mar vermelho, né? Agora é a hora de multiplicar o pão e o peixe. Não, meu irmão, agora é a hora de você tomar vergonha na cara, né? E devolver o carro, pedir desculpa e assumir o que ficou da dívida. Não, pastor, mas nós não somos aquele que retrocede. Meu Deus, que Bíblia que você está lendo, meu irmão? O que é que você está ouvindo? Eu estou querendo comprar algo, mas eu não estou com muita paz. Vamos conversar. Pede ajuda para alguém que manja os paranauê. Estou querendo mexer com investimento, pastor. Eu estou querendo fazer isso, isso e isso. Vai conversar com a galerinha que entende um pouquinho. Sabe, irmão, mas eu vou parecer que eu não sei nada perto deles. Meu irmão, você só vai parecer o que já é, você não sabe nada. E você está conversando com eles exatamente porque você não sabe nada. Mas sabe o que acontece? Está tudo bem, irmão, porque todo mundo começa sem saber nada. É igual na academia, a gente prefere fazer o exercício errado do que tirar a dúvida com o professor. O monitor está ali e eu sei que muitos não gostam de ajudar, mas está até aí é problema deles, porque eles estão ganhando para isso. E aí você chega lá e fala, nossa, eu vou incomodar o cara que está ganhando para fazer isso, deixa eu fazer aqui, estragar, né, todos os meus movimentos, machucar tudo, e continuar fazendo agachamento, estourando as costas. Não, meu irmão, vai lá e fala, tiozinho, vou te perguntar pela 10ª vez, velho. Ah, mas por que? Você é burro, não entendi. Cara, eu não entendi, pode até ser que eu seja, mas vai chegar uma hora que eu vou entender, se eu tiver que perguntar 50 vezes para você. Aleluia. Fala comigo, fala assim, se eu tiver que pedir ajuda 50 vezes, fala, eu não vou ter vergonha de pedir. Romanos 16, vai lá comigo. Aleluia. Meu irmão, eu não sei se você está ficando mais leve, mas eu estou. Romanos capítulo de número 16, ele diz assim: recomendo-vos a vocês a nossa irmã Febe, olha que nome aí, para você colocar no seu filho, que é serva da igreja que está em Cêncreas, para que recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que ela necessite, porque ela tem sido o amparo de muitas pessoas e o meu amparo em particular. Gente, olha que coisa doida. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, eu não sei quanto a você, mas eu tenho o ar daquele cara que, meu Deus, era o Hulk. Não sei se você tem essa sensação. O cara está lá, meu irmão, e ele está dentro da cadeia, e o que ele está fazendo? Está escrevendo carta para as outras igrejas. Eu olho para o apóstolo Paulo, aquele cara que o galera estava tentando matar ele foi lá fugir num texto, num sexto, num dia estava pregando. Aquele cara que foi apedrejado, e aí dali depois de ser apedrejado, não sei se ressuscitou ou não, mas no outro dia estava na região da Galácia abrindo igrejas. Meu irmão, quando você olha para aquele cara, você fala, meu Deus, é um super-homem. Você olha para aquele cara, ele está lá, e ele fala assim, está tudo bem, eu estou preso, mas se eu estou preso, eu vou ganhar aqui o carcereiro. E a gente vê a história de Paulo, querido, preso, ganhando cidadãos romanos que estavam cuidando da cela dele. Você olha para esse cara e fala assim, meu Deus, inabalável. Mas olha que coisa interessante, ele fala de uma irmã que estava sendo o amparo dele. Quando a gente lê um pouco mais de Filipenses 4, ele fala, eu sei ter muito, mas eu sei também ter nada. Eu sei estar passando momentos de vitória, mas eu sei estar passando momentos de fracasso. O que é que Paulo está mostrando aqui? Sabe, querido, mesmo ele sendo alguém que teve muitos feitos, ele mostrou que ele ainda era homem, e como todo homem, ele precisa de amparo. Mais uma vez, fala para você não esquecer, e fala assim, ó, eu preciso de amparo.
Fala, eu preciso de ajuda. Querido, se você quer se dar bem na vida, se você quer ser bem sucedido, você precisa entender essa verdade. Você não foi feito para vencer sozinho. Você nunca vai ter um casamento bem sucedido sem o auxílio de outras pessoas. Você nunca vai, querido, alcançar o topo da sua carreira profissional sem o auxílio de alguém. Afinal de contas, será que você esqueceu no dia em que você entrou no trabalho e não sabia nada? Ah, pastor, mas eu sei muito, mas teve um dia que você não sabia nem onde era o café. Tem um dia que você não sabia como ligar o computador e alguém te ensinou. Talvez você pode, como um bom aprendiz, ter superado o seu mestre, mas, querido, teve um dia que alguém foi o mestre para você. Sabe o que isso significa? Que um dia você precisou de alguém para chegar onde você chegou. E se você quer chegar a um lugar que você ainda não chegou, você mais uma vez vai precisar de alguém, porque a vida é um eterno aprendizado. Querido, se você quer chegar à plenitude, você vai precisar de mestres. E sabe qual é o grande X? Querido, nós só aprendemos com os mestres se nós temos a humildade de nos reconhecer e nos enxergar como alunos. A humildade de sentar, querido, na sala de aula da vida, na sala de aula de um culto, na sala de aula, querido, do seu trabalho, e entender que existem pessoas que talvez tenham um nível de instrução quanto à graduação menor do que a sua, mas têm experiências da vida e do trabalho que pode acrescentar valores a você. Sabe, irmão, seja um grande aprendiz, seja aquele que tem humildade para ouvir. E aí eu falo para você, não apenas, querido, busque o conselho de Deus, não apenas busque o conselho das pessoas, mas deixa eu falar uma coisa para você, agora talvez eu vou pisar no seu calo, aprenda a ouvir os conselhos, porque tem gente que vence essas duas coisas aqui que eu estou falando com você. Tem gente que pede a ajuda de Deus, tem gente que até, querido, vence lá, não é aquele sentimento de, eu vou ter que mostrar as minhas fraquezas, mas depois, querido, que ouve o conselho, sai dali e não pratica nada. É por isso que muitas vezes, querido, a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe por quê? Porque tem gente que não tem ouvido para ouvir, tem gente que tem ouvido só para pendurar brinco, para colocar o pezinho do óculos. Meu irmão, se você já entendeu o mais difícil, se você já expôs as suas fraquezas, se você já entendeu que Deus e as pessoas possuem uma sabedoria para te ajudar, meu irmão, aprenda a dar ouvido. E o que é dar ouvido ao conselho? É praticar. E eu queria que você abrisse comigo lá, Provérbios, capítulo de número 1. E Salomão, querido, aqui fala de uma galera que não era muito inteligente. Provérbios 1:30, querido, não apenas abra as suas dificuldades e peça ajuda, mas aprenda a ouvir os conselhos. Aprenda, querido, receber algo como sendo uma sabedoria que você precisa. Provérbios 1:30 diz assim: e eles não quiseram o meu conselho, e desprezaram a minha repreensão. Sabe, tem gente que quando você vai lá, e aí você fala assim, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Aí você fala assim, você entendeu? Aí a pessoa fala, entendi. Aí você fala, como é que tem que fazer? Ela fala, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. E aí depois de uma semana você volta e fala para a pessoa, e aí, como você fez? Eu fiz frito. Você falou para a pessoa, irmão, que tinha que fazer o troço assim e assado. Ela foi lá e fez frito. Porque, querido, ela não ouviu. Aí você foi lá e falou assim, meu irmãozinho, para de fazer isso, pare de frequentar esse lugar, pare de andar com essas pessoas, pare de pegar esses caminhos. Aí a pessoa está ali perto de você, fazendo assim com a cabeça. Aí a pessoa sai da sua presença, eu não sei se é o diabo que vem na orelha, eu não sei o que acontece, mas, querido, ela faz totalmente o oposto. E aí depois ela volta para você e fala assim, me ajuda. Aí você vai lá e fala de novo que é frito, que é assado, assim assado. Aí a pessoa volta e faz frito. Meu irmão, posso ser bem claro para você? Isso é burrice. Sabe, querido, você pagar não é uma pessoa para te dar um conselho e fazer totalmente o contrário, isso é burrice. Posso dar um exemplo? Ir no nutricionista, fazer ela pagar 200 conto, ele trazer a dieta, e aí você, querido, não seguir e achar que você vai emagrecer sem seguir, é burrice.
Sabe, querido, você pode escolher comer a tranqueira, como nós escolhemos na maioria das vezes. Mas você tem que estar ciente, querido, que segundo a sua escolha vai ser o seu resultado. O que você não pode fazer é o que muitos fazem. Como assim? O que muitos fazem? Eles vão no nutricionista, eles pegam a dieta, eles não cumprem a dieta, eles não emagrecem, pelo contrário, eles engordam, e depois eles falam que o nutricionista é ruim. Eles falam que a dieta é ruim, meu irmão? Não é culpa do nutricionista, não é culpa da dieta, é culpa daquele que decidiu seguir ou não. Fala comigo, fala: tão importante quanto buscar o conselho é praticar o conselho. Agora fala de novo para você, fala: tão importante quanto ouvir o conselho é praticar o conselho. Meu irmão, isso vale do conselho que Deus vai te dar por meio de uma pregação, isso vale do conselho que o seu patrão vai te dar por meio de uma bronca, isso vale o conselho que os seus pais vão te dar. Agora o que acontece? Nós como seres humanos o tempo todo ouvimos aquilo que nós temos que fazer, mas a gente sai da presença ao invés de ouvindo o conselho, criticando o outro. Aí a gente chega lá: não, mas é ele, aquela síndrome de Adão e Eva, tá lembrado? E Deus, e aí o que aconteceu? Foi a cobra. Aí chega e fala assim: como assim, cobra? Daí de repente fala assim: não, peraí, não é a cobra, é a mulher que você me deu. É o tempo todo fazendo assim. Foi ele, foi o outro, foi ele que começou, foi aquele outro. Ah, mas se ele não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo. Sabe quando é, querido, que o seu casamento vai dar certo? Quando você parar de culpar o seu cônjuge. Na maioria das vezes a gente fala assim: não, mas eu só fiz isso porque ele fez aquilo. Sabe, querido, se ele fez aquilo, você tinha que ser maduro o suficiente para pagar o mal com o bem. Você tinha que ter sido maduro o suficiente para não retrucar e ficar quieto e promover a paz. E a gente está lá: não, é o outro, é o outro, é o outro, é o outro. É sempre assim, querido. Mas enquanto você não entender que você é a causa dos problemas da sua vida, a sua vida nunca vai dar certo. Depende de nós, né? É você. Não, pastor, não sou eu. É o meu pai que fez isso para mim, é a minha mãe que fez isso para mim, é o outro que fez isso, é o outro, é o outro. Não, querido, somos nós. Provérbios 12, vai lá comigo, Provérbios 12, 15. Galerinha já está querendo que eu pare de pregar, velho. Já está subindo aí. Provérbios 12, 15. Chegou lá comigo? E ele diz assim, ó. Nossa, derrubei água. Ele diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas aquele que dá ouvido ao conselho é sábio. Meu irmão, que coisa fantástica. O insensato, ele olha e ele acha que ele tem a razão. Sabe, eu gosto de ver o insensato como um adolescente que ainda não saiu da fralda. Talvez você sabe o que eu estou dizendo. Quem já foi adolescente assim? Você já foi assim? Não, só alguns só. Aí você está lá, 12 anos de idade, e você acha que sabe mais do que o seu pai de 40. Aí seu pai vira para você: não, não vai fazer isso, não, porque eu sei, você não sabe, o mundo mudou. É igual para você, meu irmão, eu não sei o que é que eles comem, eu não sei o que é que eles bebem, eu não sei o que é que coloca na cabeça dele, mas todo adolescente, né, eu acho que tem a Anne mesmo, com 3 anos de idade, tem hora que eu acho que ela pensa que ela sabe mais do que eu. Com 3 anos de idade agora é tudo por quê? Meu irmão, eu não sei o que aconteceu. Eu falo para ela: filha, vamos fazer isso. Ela: por quê? Eu falo assim: tá na hora de dormir. Por quê? Agora a gente não vai assistir desenho. Por quê? Você precisa comer isso. Por quê? Né? Sabe aquela história de vontade de pegar ela, né? E fica: porque sim na resposta. Você lembra daquele desenho? Sabe, a gente está lá e aí chega o adolescente e ele fala: não, porque é isso, você não sabe, não sei o que, eu posso ir nesse lugar, mas eu não vou me contaminar. Eu posso ir no show do tal, mas eu não me contamino. Meu irmão, você não contamina mesmo, já está contaminado. Porque se você não quisesse ir lá, querido, naquele show, aí sim estava purinho. Aí vai lá, quando você fala com uma pessoa assim, meu irmão, pode observar uma coisa que você vai perceber que eu trouxe para a minha vida: eu não perco meu tempo com esse tipo de pessoa. Eu não discuto com ninguém. Pode prestar atenção nisso. As pessoas chegam e elas vêm, blá blá, eu falo: beleza, cara, você está certo, e sai fora. Mas você não vai discutir? Eu não, perder meu tempo com um tonto que não quer ouvir. É isso que a Bíblia está dizendo. O ímpio, ele olha para os seus próprios caminhos e ele fala assim: eu estou certo,
Eu sei, o que ele está falando aí é balela, mas o que é sabedoria, meu irmão? É você ouvir o conselho e falar assim: puxa, eu acho que esse caminho era o melhor, mas quer saber de uma coisa? Eu vou abdicar daquilo que eu acho para pegar aquilo que o outro acha, e ainda que eu não entenda, eu vou praticar. Se o meu pai e minha mãe falou que eu tenho que ir por aqui, eu não entendo isso, talvez isso para mim vai doer, mas eu tenho que ir por aqui. Eu lembro, meu irmão, ano de 2003, não esqueço disso. Eu tinha lá 3, 4 amigos da igreja. Era o Rafael Brejão, Felipe Ocano, o outro Rafael. E eu lembro lá, deu um racha na igreja, todo mundo saiu. Eu lembro que eu cheguei e fui falar para o meu pai, falei: pai, vamos lá, vamos com eles lá, vamos no culto lá naquele lugar. Aí meu pai falou assim: não vamos. Deus não mandou a gente sair, a gente não vai sair. Meu irmão, eu falo para você que eu fiquei com raiva do meu pai. Muita raiva do meu pai. Os meus únicos amigos da igreja, meu irmão, eu era muito tímido, eles estavam saindo. Qual era a minha vontade como adolescente, querido? Era virar e falar: tá bom, pai, você não quer que eu vou, e estou nem aí. Porque adolescente, querido, é como esse ímpio, insensato, que acha que sabe as melhores escolhas, meu irmão. Mas glória a Deus, porque eu não segui o meu caminho. Glória a Deus, porque eu tive um pai que soube ser homem e falar: não vamos sair. E se eu, meu irmão, levantasse a voz para ele, eu perdi um dente. Eu sabia como era, querida, a criação. Eu sabia os meus limites, e glória a Deus pela forma que meu pai conduziu. Glória a Deus porque ele soube falar: não, você é adolescente, você não vai. Você é adolescente, você não entende agora, mas você não vai, meu irmão. Eu não estaria aqui se eu tivesse seguido as minhas amizades, ao invés de seguir a direção do meu pai. E é isso que Salomão está dizendo. O verdadeiro sábio, ele sabe dar ouvido. Talvez ele não entende, meu irmão. Esse é o segredo do conselho. Você não precisa entender, você só precisa fazer. Fala comigo, fala assim: a verdadeira sabedoria, fala, não está em entender, está em seguir o conselho. Sabe, meu irmão, o médico não explica para você os pormenores. Quando você chega no médico lá, ele não vai falar: ó, esse medicamento vai agir assim, ele vai fazer isso porque ele tem o princípio ativo e blá blá blá. Ele não vai dar uma aula de farmaco para você, mas ele vai falar para você: toma essa paradinha aqui, ó, de 8 em 8 horas, que o negócio vai solucionar. Aí sabe o que acontece? Ninguém vai fazer uma aula de farmácia para tomar o remédio. Simplesmente você compra o remédio, aí você toma o remédio e não é que funcionou. Se a gente faz isso com a medicina, irmão, por que a gente não vai fazer isso com os conselhos para com o nosso casamento? Por que a gente não pode dar um voto de confiança para aquilo que a Bíblia diz na criação dos nossos filhos? Por que a gente não pode, querido, de fato acreditar naquilo que o nosso pai, que o nosso líder, que o nosso pastor está dizendo? Ah, eu não estou entendendo, eu só faço aquilo que eu entendo. Parabéns, a sua vida vai ser um fracasso. Parabéns, você não está tomando o lugar da humildade, você está escolhendo o pior caminho que você poderia escolher. Olha esse texto, Provérbios 24:6, para eu fechar, senão vão me expulsar da igreja. Provérbios 24:6. Tem que seguir aqui. Vai soltar o meu tempo antes lá, meu, não vale. Provérbios 24:6, ele diz assim, ó: porque com conselhos prudentes você pode fazer guerra, mas haverá vitória se seguir a multidão dos conselheiros. Meu irmão, olha que coisa fantástica. Onde é que existe a vitória? Na multidão dos conselhos. Meu Deus, que coisa fantástica. Estou casando, pastor, e aí? Ouça conselhos. Estou entrando na faculdade, ouça conselhos. Estou começando, estou querendo fazer algo, ouça conselhos. Ah, eu quero fazer uma viagem, ouça conselhos. Sabe, irmão, parece um negócio bobo, mas todo mundo que vai viajar de avião e vem falar comigo, a primeira coisa que eu falo é: compre chicletes. O pessoal pensa que é um negócio bobo. Meu irmão, eu falo para você, teve uma vez que eu fui viajar e eu não sei porquê, não sei se desceu muito rápido a mudança da pressão, da altura. Meu irmão, parecia que meu tímpano ia estourar porque eu esqueci de comprar o abençoado chiclete.
Quando você, querido, vai lá na subida e na descida e você está mascando chiclete, a pressão que você faz na boca ajuda alguma coisa no tímpano aqui, querido, que aquela dor que dá na maioria das pessoas ameniza. Meu irmão, como eu teria sofrido menos se eu tivesse perguntado para alguém sobre dicas para voar a primeira vez de avião. Meu irmão, você vai ter muitas primeiras vezes na sua vida. Talvez vai ser as primeiras vezes num trabalho novo, vai ser a primeira vez num relacionamento, a primeira vez no ministério, um dia aqui a primeira vez pregando, a primeira vez tocando, a primeira vez servindo. Sabe, querido, pergunte, peça ajuda, fala como é que as coisas funcionam aqui, qual é o melhor caminho que eu posso seguir. Chegou no trabalho novo, querido, pergunte, peça ajuda. Ah, pastor, mas aparecer que eu não sei. Ei, querido, esse é o caminho do aprendizado. Sabe, talvez você perdeu muitas coisas na sua vida até aqui porque você tentou fazer muita coisa sozinho. E eu nunca preguei sobre isso, é a primeira vez que eu prego diretamente falando sobre ajuda. Mas foi algo que Deus trouxe do meu coração. E se Ele trouxe, querido, é porque a gente precisa ouvir isso. Só vai vencer as batalhas, querido, aquele que aprende a ouvir muitos conselhos. Ele não diz que é um conselho, Ele diz que é uma multidão de conselhos. Feche seus olhos comigo. E eu queria te dar a oportunidade de fazer a oração do humilde agora. Fala para Deus aí, fala: Pai, eu entendi que eu preciso das pessoas para ser bem-sucedido. Pede para Ele, fala: Pai, coloca do meu lado pessoas que vão me aconselhar em todas as áreas da minha vida. Se você é aquele arrogante, soberbo, que não aceita nada de ninguém, tudo você tem a razão, é uma boa noite para você pedir perdão. É uma boa noite para você falar: Pai, desculpa, porque até aqui eu tenho sido uma pessoa desprovida de inteligência e sabedoria. Mas a partir de hoje eu decido pegar a inteligência da palavra. Eu prefiro, Pai, pegar a sabedoria da palavra e eu vou dar ouvidos a conselhos. Pai, eu oro mesmo para que cada um de nós hoje comece vencendo o medo, Pai, de pedir ajuda ao Senhor. E uma vez pedindo ajuda ao Senhor, que nós venhamos ter coragem de pedir ajuda aos outros, para que nós possamos, ao receber conselhos, ouvir conselhos, praticar os conselhos, e assim sermos bem-sucedidos em cada área da nossa vida, no trabalho, na família, nas finanças, no ministério. Nós entendemos hoje, Pai, que nós não somos perfeitos, que nós não nascemos autossuficientes, e se foi assim que o Senhor fez, é porque esse é o melhor caminho. Porque quando nós estamos juntos, através da operação de cada um, nós podemos crescer e formar um só corpo. E eu oro mesmo, Pai, para que graça e favor se manifeste sobre cada um de nós, ao ponto de começarmos a nos conectar a pessoas, Pai, pedindo auxílio, clamando, Pai, por sabedoria do alto, e ao praticar, nós sejamos bem-sucedidos. Obrigado, Pai, por tempos de ajuda, no nome de Jesus, amém, queridos. Olha para umas duas pessoas que estão perto de você e fala assim: eu vou precisar de você. Acho umas duas, fala assim, ó, me ajuda aí, cara, fala aí. Amém, amém. E somos corpo, assim bem ajustados, totalmente. Canta pra ele, diga pra ele assim, ó: e unidos viver. Você pode ficar de pé comigo, canta pra ele assim, ó: uma família sem qualquer falsidade, vivendo expressando a glória. Uma grande família, uma família, vivendo compromisso. Olha pra quem tá perto de você e fala assim, ó: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és
mais uma vez, diga: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Amém, gente. Nós somos um grande corpo, amém? E se nós entendemos isso e de fato buscarmos auxílio um dos outros, sabe, vencemos esse medo, essa vergonha, querido, nós vamos vencer coisas que sozinhos nós não poderíamos vencer, amém? E um dos grandes auxílios que você pode ter para mudar de vida é ter Jesus morando dentro do seu coração. E se você está aqui, você entendeu que hoje você precisa mudar de vida, você entendeu que você pode escrever uma nova história, você quer fazer uma oração, entregando sua vida para Jesus, eu quero que você levantasse sua mão aí no seu lugar, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que você diz: pastor, eu preciso mudar de vida, eu entendi que eu posso ter esse auxílio, eu posso ter Jesus me ajudando. Você que gostaria, glória a Deus. Se você quer receber essa oração, querido, fazer, vem cá, sai do seu lugar, vem aqui pertinho na frente comigo, eu quero orar com você. Você que hoje quer fazer essa oração comigo, se tiver alguém aqui, vem cá, aqui na frente, eu quero orar com você. É uma atitude que você toma, uma decisão que você tem, querido, de mudar de vida. Vem para cá, nós vamos orar com você. Amém, queridos. Glória a Deus, meu querido. Um tempo novo está começando na sua vida, viu? E é uma oração simples de fazer, mas que tem o poder de mudar toda a nossa vida. Eu quero que você fechasse seus olhos comigo. Repete uma oração. Diga assim: Deus, eu te entrego a minha vida. A partir de hoje, eu deixo o meu passado para viver uma nova história, onde o Senhor vai me ajudar, me orientar. Eu recebo justiça, paz e alegria, no nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, que eu coloco a vida do seu filho diante do Senhor. E eu digo filho, Pai, porque a partir de hoje ele tem uma família. A partir de hoje ele vai ter o cuidado do Senhor como um bom pai. E eu declaro, Pai, que aquilo que estava fora do lugar, a partir de hoje, vai ser totalmente transformado, ele vai ser suprido pelo Senhor. Declaramos mesmo, Pai, o Senhor mudando tudo na vida dele, para que ele possa viver os planos do Senhor, no nome de Jesus, amém. Cara, uma oração que você fez agora, você não tem noção quanta coisa vai destravar na sua vida, vai mudar, porque Deus vai deixar de ser alguém distante e agora Ele vai passar a ser alguém pertinho de você. E a gente quer te explicar um pouquinho mais, a gente quer te dar um presente, né? Aqui, as nossas irmãs também aqui, né? Que coisa boa ter vocês aqui. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar. Se repetiram a oração comigo? Repetiram? E eu queria que você pedisse o seguinte: vamos fazer de novo? Então repete uma oração comigo. Fala assim: Deus, fala, eu te entrego a minha vida. Fala, eu te recebo como meu Deus, recebo Jesus como meu Salvador, para viver a partir de hoje uma nova história, no nome de Jesus, amém. A vida de vocês mudou, vocês não têm noção. E eu queria que vocês fizessem algo comigo. Eu queria que você acompanhasse. Cadê a galerinha da integração? Tá aí alguém? Tá lá atrás? Então, ó, a gente vai ver o seguinte: acompanha aqui a Claudete. Claudete vai levar vocês. Eu queria que vocês pegassem as coisas de vocês, né? Vocês vão acompanhar ela ali, elas vão levar vocês no anexo. A gente vai dar um presente para vocês, um livrinho para vocês lerem, que vai ajudar muito vocês agora nessa estação da vida de vocês. Se tiver algum pedido de oração, vocês vão falar, a gente vai estar orando essa semana por vocês. E ó, todo mundo que está aqui nessa igreja hoje faz parte da família de vocês. E vocês entenderam, vocês podem contar com Deus, vocês podem contar com a gente, e tudo aquilo que era impossível vai se tornar possível, porque Deus vai auxiliar vocês, amém? Você pode acompanhar essa moça que está aqui atrás de vocês. Pega as coisas de vocês lá no lugar e acompanha ela. Você pode dar uma glória a Deus aí, querido? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus. É assim, querido, somos ajudados pelo Senhor, e porque nós somos ajudados por Ele, nós vamos também ajudar as pessoas. Tem alguém, querido, que está passando por um momento de enfermidade? Você fala: pastor, eu estou aqui, eu preciso ser curado, eu preciso sair daqui sem dores. Tem alguém? Levanta sua mão aí para eu te ver. Tem alguém que precisa de uma oração por cura? Está todo mundo já cheio de saúde? Se você, querido, precisa dessa oração também em casa, põe a mão aí sobre o seu coração, sobre o local da enfermidade, que eu vou orar. Pai, no nome de Jesus, que eu quero declarar cura se manifestando.
Pai, o Senhor tem falado ao nosso coração sobre dias de milagres sobrenaturais, e nós damos uma ordem mesmo, Pai, através da autoridade do nome de Jesus. Não importa a grandeza da doença, o nome de Jesus sempre é maior, e é por isso que nós declaramos agora sintomas indo embora, declaramos diagnósticos sendo revertidos, para que o Teu santo nome seja exaltado. Declaramos mesmo, Pai, para que o Teu santo nome, Pai, seja glorificado, curas, boas notícias chegando nessa semana, Pai. Pessoas, Pai, tendo os tratamentos totalmente mudados, porque saúde está chegando, Pai, e agora toda doença está partindo em retirada, no nome de Jesus, amém.